arquitetura não é luxo, não é para gente rica, ela atende esse público, mas a arquitetura, ela é investimento. Tenta visualizar quando você estiver buscando um profissional que ele é ali como um profissional do marketing, como um profissional, como um designer. O arquiteto, ele é um investimento para o seu negócio. E é o investimento mais barato do seu negócio. E é o mais barato. Estamos começando mais um episódio do BMV Cast, o podcast que fala sobre branding, negócios e vendas. E se você não assistiu os episódios anteriores, vá lá no canal, assista os episódios que está muito bacana. E hoje nós teremos aqui duas convidadas especiais para falar de arquitetura comercial. Mas antes disso, eu quero fazer aqui um breve merchan, um alto merchan. O e-book Marca que Marca é um livro que foi pensado estrategicamente para te dar instrumentos e conhecimentos para construir uma marca de valor. Nós sabemos hoje que não basta apenas construir uma marca, é preciso que ela se diferencie e se destaque no mercado. Aqui existem várias metodologias, várias estratégias para que você possa sair do nível raso e ir para um nível muito mais profundo para construir uma marca de valor. Clique aqui e adquira o seu exemplar. Olha só, a Case Arquitetura é um escritório de arquitetura especializado em projetos comerciais com base na neuroarquitetura. Olha só, agora eu sou um estudante de neurociência, então sei um pouco mais sobre esse assunto. Com mais de 6 anos de experiência, elas transformam espaços de negócios em ambientes que vendem mais, acolhem melhor e comunicam a essência da marca. Aqui tem tudo que eu gosto: vendas, marcas e negócios. Acreditam que a união entre arquitetura e neuroarquitetura é capaz de criar experiências incríveis, despertando emoções, estimulando os comportamentos positivos e fortalecendo a conexão entre marcas e pessoas. Já realizaram mais de 100 projetos para empresas de diversos segmentos, sempre com abordagem estratégica, sensível e alinhada às reais necessidades de cada negócio. Para elas, a arquitetura não é luxo, é ferramenta poderosa de transformação. Sejam muito bem-vindas, Stephanie e Jenny. Muito obrigada. Apresentação maravilhosa, né? Estamos muito felizes primeiro pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho. Sim, que prazer imenso estar aqui com você, com o pessoal de casa. E é isso aí. Hoje nós vamos falar muito sobre arquitetura comercial. Sim, sim. Que tem muito a ver com o negócio, sim, mas que tem muito a ver com o brand, né? Então, totalmente. Esses assuntos estão conectados. E eu trouxe aqui no primeiro episódio do BMV Cast o Carlos Costa. E aí nós estávamos discutindo justamente sobre a percepção hoje que um profissional de qualquer área, obviamente, ele, na característica de posicionamento de marca, ele precisa ser um especialista, sim, mas que ele precisa de conhecer sobre outros assuntos, para que ele não seja enviesado, né? Mas existe um conceito, eu esqueci o nome do autor, mas ele fala do conceito do type de person, que é você ser profundo em uma área, ter muito conhecimento, mas você flertar com outras áreas. E a arquitetura comercial fala muito disso, né? Além de a própria arquitetura em si, da materialidade, da composição espacial, existe também uma série de estratégias que estão por detrás para que você possa construir um projeto, né? Exato. E dentro desse sentido, o que motivou a Case se tornar um escritório especialista em arquitetura comercial? Bom, começou literalmente lá do começo. A gente acabou entrando, assim, né, após a formação, a gente entra num mercado que ele é dominado pelo residencial. E a gente observou muito uma falta de democratização, assim, do serviço como arquiteto. Primeiro que você precisa ter contatos muito diretos, né, para que você consiga engajar e entrar nesse mercado e ser um profissional bem visado e bem, né, com status, que é o que se diz muito na nossa profissão. E a gente viu que a nossa profissão ela não estava acessível, nem para nós, né? Isso, assim, era uma realidade que ainda acontece, mas a gente viu que a gente precisava tornar a arquitetura mais democrática, era um desejo.
E foram surgindo oportunidades na arquitetura comercial, projetos com lojas. A gente começou com lojas, né, lojas pequenas. E a gente viu um meio de levar a arquitetura para outras pessoas que não fosse só para esse meio do residencial. Então, mais do que todo o objetivo em si do projeto, né, voltado para a arquitetura comercial, a gente viu uma oportunidade em democratizar esse serviço. Então, a gente atende assim, públicos de todas as classes, de todas as necessidades, de todas as situações, porque, na verdade, o nosso serviço ele é visto como um investimento para essa pessoa e não somente um luxo ou somente a realização de um sonho. Então, é, de fato, um negócio e potencializar, através do nosso trabalho, outro trabalho, o trabalho de outra pessoa. Então, a gente viu essa oportunidade. A gente até fez uma palestra esses dias, né? E aí a gente começou a palestra da seguinte forma: arquiteto é coisa de rico. E aí perguntamos para o pessoal que estava lá: quem aqui já ouviu isso? Nossa, todo mundo levantou a mão. Porque, de fato, é um estereótipo que ele vem sendo construído desde a faculdade, há muito tempo, né? E a gente defende que a arquitetura ela não é coisa de rico. Na verdade, a arquitetura é um serviço essencial, né? Então, durante a pandemia, um dos serviços que não parou de forma nenhuma foi a construção civil, porque ela precisa estar se movimentando para as pessoas morarem com qualidade, habitarem, estarem nos espaços. Então, a arquitetura ela é e deve ser acessível para todas as pessoas, né? Então, a gente vem com o mesmo raciocínio, eu e a Stephanie. A gente já trabalhou com residencial, né? Mas Sim. Não é nosso forte. A gente gosta mesmo do comercial, a gente gosta de lidar com o empresário, a gente gosta Legal. de estar ali, entregar tudo em um mês e ver o negócio pronto, ver o negócio rodando, ver as pessoas prosperarem também através da arquitetura, porque a arquitetura, o espaço físico, ele é importantíssimo para você vender o seu produto, para você vender o seu serviço. Ele é a vitrine daquilo que você precisa mostrar para o seu cliente final. Perfeito. E como que vocês se conectaram para construir a Casa Arquitetura? Bom, é uma longa história. Nossa, muito longa. A gente precisa longa. resumir. Mas a Jenny foi uma bênção na minha vida, né? A gente se conheceu trabalhando com arquitetura. Sim. A gente, né, se conheceu numa instituição que a gente estava trabalhando juntas. E é engraçado que a gente fala que a nossa sociedade ela até surgiu de uma maneira inversamente proporcional, porque geralmente primeiro você conhece a pessoa, depois você conhece o lado profissional dela, né? Por isso que muita sociedade vira confusão. E a gente teve o processo inverso. Então, eu conheci a Jennifer primeiro como profissional e ela também me conheceu primeiro como profissional. E a gente tem construído uma amizade dentro dessa sociedade. Então, tem sido assim muito bom, muito, muito positivo. Exato. E aí, assim, unindo as forças e a vontade e a necessidade, e a gente caiu, assim, né, juntas no mercado, falou, olha, vamos fazer acontecer. A gente buscou um nome para o escritório que trouxesse um pouco dessa representatividade de uma empresa formada por mulheres, né? Então, a CASE, a tradução é mulheres. E com essa sede de transformar o mercado de arquitetura e ajudar as pessoas com o nosso trabalho de fato. Então, acho que a gente, né, deu match, literalmente, assim, de primeira, quando a gente viu Sim. que os nossos ideais eles estavam muito alinhados. E ainda estão, né? Depois Sim. de 2 anos e meio, ainda estão muito alinhados. Então, a gente está aqui para fazer a diferença, de fato. Não temos aquela sede de competitividade, de puxar o tapete do outro, de crescer em cima do ego. A gente está aqui para fazer a diferença, para deixar um legado, né? Isso. Isso é super importante, né? Uma sociedade que realmente soma, né? Que soma. E essa parceria é uma parceria que pensa na longevidade do negócio, né? Para que o negócio realmente cresça, prospere e avance, né? Olha só, quando eu terminei a faculdade de design, eu tinha muito interesse em desenvolver projetos que estavam relacionados a marcas e também a sinalização. E logo depois surgiu uma oportunidade de fazer uma pós-graduação na área de design, era design de interiores. Mas o mais interessante é que eu fiz essa pós-graduação por causa de uma matéria só. O resto foi só para ter conhecimento mesmo. E a disciplina chamava Design de Comunicação Visual. Legal. Que era justamente
planejar e fazer projetos de sinalização voltado para ambientes. Era uma área que eu gostava muito. Anteriormente, já tinha trabalhado em uma empresa que desenvolvia projetos e também fazia impressão e aplicações de materiais de comunicação visual. E aí, nessa pós-graduação, eu conheci a Fernanda, que na época se tornou minha sócia, a Fernanda Lima, né? E aí daí que surgiu a Lime Muniz. Logo depois ela foi para os Estados Unidos, mas a empresa continuou crescendo, né? E se desenvolvendo nesse sentido. E nós começamos o nosso contexto de trabalho trabalhando muito para arquitetos, que muitas vezes eles chegavam até nós e solicitavam uma marca, uma identidade, não somente para eles, mas também aquele cliente que não tinha uma marca, não tinha uma identidade, para que esse projeto pudesse ter essa conexão. E aí surgiu esse interesse, né, de entender um pouco mais sobre essa área. Logo depois eu fiz outras especializações. E hoje, na Lime Muniz, a gente tem um braço estratégico também, que inclui branding, inclui a estratégia de marca, identidade, mas também projetos de sinalização e ambientação, que está muito conectado, né, ao contexto comercial. Vocês são nossas parceiras no nosso escritório, né, desenvolvendo projetos juntos. Que é uma honra para a gente enorme, né? Sempre trabalhando juntos ali, em projetos interessantes. Eu conheci a Stephanie em um curso que eu ministrei, e aí a gente desenvolveu uma parceria muito bacana, que rende até hoje vários projetos que a gente já desenvolveu juntos aí, mais que nós vamos desenvolver aí. Exato. E pensando nisso, hoje, quando vocês trazem essa questão do projeto comercial, qual a filosofia de trabalho que vocês têm como premissa, né, para desenvolver um projeto comercial que realmente faça sentido e que vai ajudar o cliente a vender mais, que tira dele essa percepção de que é um gasto, que é apenas um atributo estético, mas existe também uma característica funcional, né? Qual a filosofia de trabalho de vocês? Bom, nós acreditamos muito assim, porque de fato é um processo de educação, né? Assim como a gente sempre teve essa visão da nossa profissão, a gente entende que todas as pessoas também pensam assim. Então, muitas das vezes já chegam assim, me ajuda, vamos economizar, né? Primeiro com o preço de vocês, dá uma baixada aí no orçamento. E a gente não pode gastar muito, mas eu quero uma coisa top. Então, a maioria, eu digo assim, de 100%, acho que 90%, Sim. Eles vêm muito enrijecidos com relação a entender o que de fato a gente faz e aceitar o que a gente vai propor. Nós, assim, como até quase uma religião do acaso, uma coisa que a gente prega para todo mundo, dessa importância de cumprir o combinado, obviamente. Então, a questão do prazo ela é extremamente importante, porque é um processo que a gente precisou adaptar dentro do escritório para atender esse nicho de arquitetura. Que impacta diretamente o planejamento do cliente, né? Diretamente. Porque tempo é dinheiro. Sim. Literalmente, para esse tipo de cliente. Você sabe, a gente está no mesmo... Né, a gente abraça esse mesmo público. Então, quanto mais demora, mais, obviamente, esse cliente está tendo um custo com espaço físico, entre outras coisas. E a gente busca sempre cumprir, né? Apesar dos percalços, às vezes, de fato, acontece alguma coisa, mas a gente sempre cumprir com os prazos. Um segundo ponto importante é a questão da aplicação da marca em si. A gente trazer que a gente fala a essência da marca, é uma coisa ainda muito, assim, que ainda não é palpável para o cliente. Muitas vezes, para ele, está só no campo das ideias, é intangível. No campo das ideias, é intangível. Então, a gente traz... como que a gente consegue fazer essa aplicação? Então, a neuroarquitetura ela ajuda muito. Então, a neuroarquitetura também é algo que a gente nem coloca como opção. Isso são técnicas que a gente usa dentro dos projetos. E trazer, de fato, que hoje a gente usa um termo hoje que chama efeito wow, né? Trazer o efeito wow, tanto para o cliente quanto para o cliente do cliente. Então, a gente conseguiu passar por essas 3 etapas, missão cumprida, né? Conseguimos atender dentro do prazo, dentro do orçamento estabelecido. Fizemos ali o primeiro efeitual, que é do nosso cliente, que ele é impactado pelo projeto, e ele entender que, quando ele vê o projeto em si, ele entende, ele fala, não, agora eu entendi, agora faz sentido. Todas as soluções dadas, as cores usadas, o estoque ele é pensado, a parte administrativa ela é pensada, não só a área que o cliente vai, de fato, usufruir, né, do espaço físico.
e quando o cliente recebe um feedback do seu próprio cliente. Então, assim, a gente tem casos, né, igual a Óticas do Vale, que é um projeto nosso ali em Campinas, no setor Campinas. Toda vez que a gente vai, faz uma visita, nós somos até clientes dela, a Daiane fala assim, não tem uma pessoa que passa nessa loja e não fala que é a loja mais bonita de Campinas, que é a ótica mais bonita de Campinas, e entra só para ver o espaço. Às vezes nem compra, mas gerou uma memória. Então, ótimo. Então, assim, Tem um ponto de atenção. Tem um ponto de atenção. Missão cumprida, a gente entende que, né, seguindo esses passos, a gente tem um resultado positivo. Eu acho que para a gente resumir a filosofia a gente faz projetos com estratégia, né? Ótimo. Isso. Então a gente sempre pensa no bem-estar do nosso cliente, do cliente final, que é o cliente dele, né? Então todos os processos eles foram adaptados dentro da empresa para abraçar esse cliente e abraçar as suas necessidades e suas dores, né? Então tanto a questão do tempo, porque a gente não quer que o nosso cliente perca dinheiro, né? Porta fechada, dinheiro perdido. Tanto como que ele vai impactar o cliente dele, como que ele vai fazer o cliente dele ficar mais tempo na loja, porque a gente sabe que quanto mais tempo a pessoa passa na loja, mais vontade de gastar dinheiro ela tem. Né? É uma questão é um gatilho da neurociência. Como que a gente vai aplicar os estímulos sensoriais, visuais, de tato, olfativo. Então, hoje, são os nossos maiores diferenciais. Hoje, a gente, na nossa apresentação, né, Stephanie, do primeiro projeto do conceitual, a gente entrega até playlist para a pessoa colocar na loja dela, porque aquela playlist está alinhada com todo o restante do projeto. E está sendo... como a Stephanie falou, está sendo muito educativo para os nossos clientes, porque a gente está trazendo essa realidade que ninguém para pensar, né? O que a audição tem a ver com o seu espaço? O que o cheiro tem a ver com o seu espaço? O que a organização dentro do seu espaço tem a ver com tudo? Então, a gente pensa nesses pormenores, porque nosso objetivo é que nosso cliente ele prospere, porque com o espaço físico, né? Isso. E onde existe esse limite, Jane e Stephanie, do sentido do o gosto do cliente com a estratégia que está sendo utilizada. Porque muitas vezes vocês desenham uma estratégia, mas existe um gosto pessoal do cliente. Exato. Né? E muitas vezes esse gosto pessoal que ele tem pode ser um mau gosto, né? Pode ser terrível. Pode ser terrível, né? Mas muitas vezes ele não entende que aquela marca ou aquele recurso, aquele material ou aquele desenho não está sendo realmente planejado somente para ele, mas por esse usuário final. Né? A estratégia é para que haja uma venda. Então, como é que vocês conseguem tangibilizar isso junto com o cliente? Na verdade, é a expectativa. Como você bate de frente com a expectativa, né? Que às vezes ela não consegue ser também transmitida para a gente de uma maneira muito transparente. Porque hoje, assim, a internet ela ajuda muito, mas também ela atrapalha. Nesse sentido, quando se busca muita referência. É igual a gente, né? A gente fala por nós mesmos. A gente quer olhar um sapato, a gente olha e vai aparecendo mais coisa. E vai te levando para um limbo. E você sonha com aquilo. Porque quanto mais opções, mais dúvidas a pessoa tem. Exatamente. E aí, isso não é diferente para esses clientes, né? Então, eles chegam, a gente tenta, assim, ao máximo, fazer um briefing, uma conversa inicial muito transparente, muito objetiva para que a gente consiga entender. É claro que, assim, a gente tem tido até ainda bem que, na maioria dos clientes, tem sido muito assertivo essa questão da apresentação do projeto. Ele vem com uma expectativa. E como a gente traz justificativas técnicas, então, assim, eu não tô destruindo o seu sonho de ter uma coisa dentro do seu espaço porque você, de fato, está sonhando com aquilo, não. Eu vou te trazer justificativa. A minha marca amarela, mas meu sonho é uma loja azul. Não faz sentido algum. Então, né, de fato, trazer essas alternativas e essas justificativas que acabam sempre dando muito certo. Né? Quando o cliente ele vê o projeto conceitual, ele já está, digo assim, 100% convencido, na maioria das vezes, de que aquilo foram decisões tomadas corretamente. Tanto que ele olha a maioria e fala assim, caramba, eu nem tinha pensado nisso. Né? Eu não imaginei, isso deu muito certo. E, claro, Kleber, assim, que é uma falha que a gente entende do processo que vem desses clientes. Quando não tem manual de marca, quando não tem um branding desenvolvido, uma marca bem desenvolvida, chega na gente, às vezes, até sem isso.
anda de uma maneira muito mais No escuro, né? no escuro. Porque não tem estratégia, não tem conceito. Exato. Então, às vezes, quando a gente já recebe a gente já pede quando o cliente chega. Tem manual de marca? Na verdade, é a da primeira marca. coisa que a gente pede, É né? a primeira Porque- coisa. Se não tiver, vai lá na Lima e Muniz. A gente já dá carteirada. Com certeza. A gente já dá carteirada sempre e já fala assim, ó, se não precisar, tem um cara, que ele é o cara, se eu Ele é fosse o você ia cara. lá. Mas, assim, o processo ele é muito mais assertivo. Sim. Né? Já aconteceu de muitas vezes não vir com marca ou com nada desenvolvido e virar aquela correria e não, eu não tenho dinheiro para investir nisso, aí a gente tem que educar a pessoa. O cliente vai lá no Canva, Faz um negócio correndo, e aí porque tem que soltar uma fachada, tem que soltar tem que fazer a aplicação dessa marca dentro da loja, e ele não tem. Quer um Instagram correndo, aquela Sim. coisa, né? Você sabe que a gente tem lá no escritório, né, que a gente trabalha junto com uma produtora, a gente tem uma palavra que é proibida dentro do escritório, que é Canva. E estabeleceu-se que não se pode falar de Canva lá Dá treta, dentro. dá treta. Dá treta. Porque, de fato, assim, tem sido uma ferramenta que eu acho que você pode falar isso melhor do que a gente, né? Não diminuindo a questão da ferramenta em si, mas ajuda, claro, a gente até usa para montar a apresentação, entre outras coisas. mas para coisas mais complexas, você Não, precisa, Sem sombra de dúvidas. precisa de uma ferramenta mais Ela é robusta, prática, né? mas ela é limitada. Ela é limitada. No campo, na parte do design mesmo, assim, a gente bate o pé que é muito importante que esses clientes eles venham com isso estruturado. Aí assim, é um caminho muito mais fluido, muito mais rápido. Até porque o cliente que ele já vem com uma marca redondinha, um manual da marca redondinho, ele já vem com uma consciência diferente dos outros. Que ele já vem com a consciência de que o negócio dele tem que dar certo e não vai ser a opinião dele que importa. Então, assim, é notório quando a gente pega um cliente que tem a marca redondinha, Até a pra aceitar gente... o projeto, Exato. né? 99% das vezes a gente aprova o projeto de primeira. As diretrizes, né? Exato. E a gente tem um bom tempo aí de parceria, né? De projetos que a gente sempre desenvolveu e clientes que têm espaços físicos, supermercados, lojas, clínicas, né? Como foi essa experiência de ter em mãos uma estratégia de marca muito definida, as diretrizes, e de materializar isso dentro do espaço físico, né? Que elementos é esses que vocês consideram super importantes para trazer essa identidade para o espaço físico? Porque quando a gente tem a instrução ali do branding, né, da estratégia, do som, da narrativa, né, do tom de voz, da linguagem, das expressões visuais, são elementos que estão ali. E a gente percebe muito isso, né? Que existe muitos projetos que existe até uma marca, existe até uma identidade, mas em muitos projetos isso não se conectam. Né? Então, fale um pouco dessa experiência, né, de alguns resultados que clientes tiveram através dessa estratégia que foi muito bem pensada e planejada e implementada. Sim, bom, Kleber, assim, desde cores, a tipografia, né? A gente gosta muito de usar frases dentro dos espaços comerciais. É assim, eu falo com a marca nossa, porque isso é uma estratégia muito utilizada, né, dentro da arquitetura comercial, porque de fato funciona. É uma maneira de reforçar. Mas, assim, desde a fonte, né, que é definida para a marca, é importante para a gente, porque hoje a visão do cliente, né, a visão do usuário final, ele, com as redes sociais e a tecnologia, deixou o olhar muito mais crítico a esse nível, né? Nós temos esse olhar porque nós somos da área, mas a gente tem observado, a gente até tem um cliente que o pessoal comentou assim, olha, a gente passa lá na porta, ele não tinha feito, ele mexeu dentro da loja, mas não mexeu na fachada. E o pessoal comentou assim, a gente passa lá, a gente não sabe do que se trata. A gente vê a fachada, a gente não sabe do que se trata. Então, toda essa comunicação... Que negócio é esse? Essa comunicação ela está em todos os pontos desse espaço físico. Quando a gente recebe esse manual, além de ser norteador para nós, né, um facilitador, claro, mas a gente consegue ter muito mais autoridade para defender o nosso projeto. Então, no fundo, a gente não tirou do nosso campo de ideias, né? A gente tem um documento, porque não deixa de ser um documento, isso você pode confirmar. Olha, a gente tem um documento que a gente tem que seguir ele. A comunicação ela tem que estar muito alinhada nas redes sociais, no seu espaço físico, no momento da venda. Então, o vendedor ele tem que estar alinhado com aquilo, a roupa que ele veste, a maneira como ele fala.
Então, a gente vê que é um organismo que ele tem que estar completamente conectado. E o manual ele ajuda demais. É um sistema, né? De é um fato, sistema. né? É um sistema que ele tem que estar muito alinhadinho. Porque se um ponto falha, parece que serviço mal feito. Sim. Aí você fala, nossa, a pessoa investiu nisso, mas não investiu nisso. Poxa, tudo é muito importante, né? E a arquitetura ela é uma continuidade da expressão da marca. Da expressão da marca, do que vem do design. E aí, quem vai seguir essa marca ali depois, quem vai fazer a parte de divulgações, as redes sociais, esse trabalho mais audiovisual, tem que seguir a mesma linguagem, a mesma linha de comunicação. Não, eu arrisco a dizer que um espaço, um comércio, sem uma marca muito bem alinhada, sem uma arquitetura que está alinhada com a marca, ele pode ter um fator decisivo para dar certo ou não dar certo, entendeu? Nós que trabalhamos com arquitetura comercial, a gente não sobrevive sem a marca. Nós precisamos da marca, nós precisamos das cores, do que a gente pode usar dentro do espaço, como que a gente pode traduzir essa marca e como que a gente pode trazer esses gatilhos mentais para a gente influenciar de forma positiva o consumidor final. E o conceito da marca também, isso já é pensado lá atrás, né? Às vezes a gente recebe uma marca já pronta, desenvolvida, mas ela não foi muito bem, assim... a gente não consegue fazer uma interpretação direta como vem, por exemplo, né? Vem isso pronto no manual. E aí a gente tem que criar esse conceito para aplicar isso dentro do espaço físico. É muito mais trabalhoso, mas a gente tem usado essas técnicas. Um exemplo que a gente tem, que é o projeto da Patelli, a gente não viu o seu trabalho, a gente acabou desenvolvendo as duas coisas juntas, né? E quando a gente apresentou no mesmo dia, se eu não me engano, né, Cleber? Você apresentou a marca, a gente apresentou o projeto, eles estavam muito alinhados. Alinhadíssimos, sem a gente ter conversado. Tanto que foi aprovado de primeira, né? A gente não teve nenhum ajuste. Esse projeto ele foi 100% aprovado. E tá ficando legal, está sendo finalizado. É um trabalho junto com a Lime Muniz que a gente tem muito orgulho. E foi um exemplo para a gente, né, disso. Sim. Então, a gente conseguiu fazer captar essa essência da marca, estando sendo desenvolvida simultaneamente junto com o projeto. Deu certo. Nem sempre dá, mas dessa vez deu certo. É porque era o Clebão. Não, e é muito importante a gente ter esse trabalho de captar a essência, porque você falou tudo, né? A gente capta a essência para gerar experiência. Porque a essência, ela existe. E quando ela não é captada de forma estratégica e consciente, as pessoas percebem no subconsciente delas. Então, isso vai gerando coisas ruins para a própria marca. Às vezes, um caimento de vendas. Às vezes, as pessoas não se sentem bem naquele espaço, com aquele tipo de marca aplicada. Então, o nosso trabalho em conjunto, ele vem justamente para fazer um desenvolvimento consciente de algo que vai ir no subconsciente das pessoas. Maravilha. É bem isso. Dentro desse cenário do contexto da arquitetura comercial, falando especificamente das características do projeto, hoje, o que o empreendedor ele precisa entender sobre as fases desse projeto de arquitetura comercial? O que é indispensável ter dentro de um projeto de uma loja? Seja ela uma loja de rua, seja ela uma loja de shopping, seja um escritório, seja uma escola, seja um supermercado. Obviamente que cada um desses ambientes existe características espaciais diferentes. Né? Então, por exemplo, quando a gente desenvolve um projeto, por exemplo, de um supermercado, a gente também está pensando em um projeto de arquitetura comercial, mas que envolve também a sinalização, os sistemas de wayfinding, onde que as pessoas vão poder ser direcionadas, onde que a marca vai estar aplicada, onde que naquele ambiente também vai ter um aprendizado. Né? Para quem está nos ouvindo, existe uma disciplina dentro do design chamado Design Gráfico Ambiental, que ele trata justamente de como a linguagem gráfica vai se adaptar dentro daquele ambiente. Obviamente, não existe uma necessidade de uma competição, mas de fazer com que aquele espaço realmente se torne inteligível, fazer com que o usuário tome as suas próprias decisões de uma maneira intencional. Então, cada espaço, cada marca, existem as suas complexidades, né? Mas o que é imprescindível dentro de um processo e de um projeto de arquitetura comercial que é indispensável, que é um pilar para todos?
Eu acho que a questão dos fluxos. Primeiro, a gente sempre começa analisando a questão da planta, como que isso vai funcionar, por onde que seu cliente entra, por onde que seu cliente sai, como que ele chega em tal lugar, como que ele... Porque, assim, fluxo é uma coisa que ela é invisível, mas ela existe. E ela impacta de forma direta naquilo, no comportamento do cliente, né? Um fluxo muito bem planejado, ele permite que o seu cliente ele tenha um tipo de experiência positiva, né? Claro. Um fluxo mal planejado, ele pode influenciar em todo o restante do projeto. Então, você pode ter um projeto lindo, mas se o fluxo, que é uma coisa invisível dentro do projeto, ele está mal planejado, seu projeto, talvez ele não vai funcionar muito bem. Então, o fluxo é uma das primeiras coisas que a gente analisa no projeto. E não só em coisas grandes, projetos pequenos também. Projetos de clínicas, onde que o paciente entra, onde que o material contaminado sai, né? Projeto de lojas, como que seu cliente entra, como que ele passa pelo balcão, como que ele sai, onde que ficam as coisas que têm mais valor, porque a pessoa tem que ficar de olho nelas, as coisas menores também, né? Até nisso a gente pensa, porque existem casos, por exemplo, a gente fez uma loja que eles eram especialistas em parafusos, né? Parafusos pequenininhos, grandes, de caminhão, tudo. E a gente bolou um jeito para que o índice de furto diminuísse, né? Para que eles estivessem sempre atentos, porque eles faziam a exposição dessas pecinhas pequenas, grandes, né? Então, até nisso a gente pensa para que o nosso cliente não seja lesado e o cliente dele se sinta confortável, mas não confortável ao ponto dele dar um prejuízo para o nosso cliente, né? Isso tudo é muito pensado. O fluxo ele é muito importante porque ele vem até para a própria aplicação da marca. Então, a comunicação visual ela também tem que respeitar esse fluxo. Então, ele começa lá da fachada. Então, quando a gente sempre começa um projeto, a gente entende qual que é a direção, né? O lado mais visível da avenida ou da rua. A gente fica plantada na frente da fachada, né? Olhando alguns faz uma minutos, análise, assim, né? Faz analisando. essa análise. Então, desde a fachada, por onde que esse cliente vai Um chegar? perito, né? É tipo um perito. Ele vai chegar Sherlock Holmes, pela né? direita, pela esquerda. A gente fala Ele pro vai cliente, você analisar. não importa, não, tá? Eu vou ficar aqui só olhando, exatamente para sua fachada. Vamos meditar aqui um pouco. O que essa menina está fazendo? Eles não entendem, mas a gente sempre explica. Por onde que o seu cliente chega aqui? O estacionamento, o carro vai chegar por esse lado. A gente tem uma barreira visual, que é uma árvore, um poste, ou uma outra fachada que está bem aqui. Então, vamos uma fachada que compete com a sua, né? Vamos usar uma estratégia, então, para desenvolver essa fachada de uma maneira que ela fique visível e não atrapalhe também as outras, porque a arquitetura também é muito isso. A gente vê muito a questão do individual. Então, assim, a minha loja é a mais bonita de todas. O meu espaço é o mais bonito. A fachada é a mais bonita. É uma questão de ego, né? É uma questão de ego. Só que, assim, não, deixa eu te falar. Seu espaço físico, ele é... Como que a gente explica, né? Ele está sendo adaptado para um espaço físico geral, que é um urbano, que a gente analisa. Ele precisa dialogar com a cidade. Ele precisa dialogar. E ele precisa dialogar bem, né? Ele não pode brigar. A gente não pode fazer um negócio mega blaster super de um jeito que vai chamar a atenção de uma maneira que afaste esse público. Então, isso tem que estar comunicado com o bairro que ele está. Cada bairro vai ser um projeto diferente, com o público-alvo dele. Isso está muito, muito ligado ao fluxo, que foi o que a Jenny falou. Então, isso começa de fora para dentro. A pessoa entrou... A gente, como consumidor, quando a gente entra numa loja que a gente não acha aquilo que a gente quer de jeito nenhum, que você fica totalmente perdido. Eu vou embora. Como consumidor, eu vou embora. Que não existe, às vezes, assim, mas a minha loja ela é abarrotada, ela precisa de muito produto. Não, mas vamos pôr uma comunicação? Então, vamos pôr umas placas indicativas? Não tem. Uma loja escura, uma loja que você se trupica nos produtos, às vezes você esbarra, estraga, às vezes não foi nem por falta de atenção ou por maldade, é porque, de fato, você não tem espaço. Não tem espaço, né? A gente carrega um mundo, velho, de bolsa, de mochila. Então, é muito entender essa questão do fluxo. Ela, de fato, é o ponto inicial de todo o projeto, porque ela, além de nos limitar a questão do layout propriamente dito, ela também define as outras coisas. Então, de fato, acho que o fluxo é muito importante. É muito importante. Perfeito. Então, a gente tem aí uma característica, realmente, que essa marca ela precisa dialogar com a característica do público-alvo. Então, esse é um ponto muito importante.
Muitas vezes chegou uma situação de uma cliente que ela tinha uma marca que era para um público popular, preços mais acessíveis, e a marca dialogava com aquele público. Acho que esse é um ponto de identificação. A marca ela também cria um movimento de gerar uma comunidade. Exato. Porque é uma comunidade, Perfeito. porque as pessoas se conectam com a ideia daquela marca. Então, a gente tem aqui em Goiânia, por exemplo, a Star Chic. Sim. Por mais que seja cômico, existe uma comunidade que se conecta com aquela marca e ele já pensa, eu preciso comprar um produto barato, eu vou lá. Star Chic. Exato. E aí teve uma situação justamente de um cliente que ela vendia horrores com essa marca. A fachada não tinha um alto investimento, mas ela era funcional, atendia aquele público. E essa loja prosperou, cresceu, avançou. E aí chegou um belo dia que ela, beleza, vamos reformar, vamos contratar um arquiteto para desenvolver o projeto dessa loja, né? E aí fez um projeto assim... Mega, maravilhoso. E aí o público sumiu da loja. Tá vendo? O preço era o mesmo, os produtos eram o mesmo, mas as pessoas ficaram com medo de entrar na loja. Do tipo, isso ficou caro. Afasta. No contexto do bairro, isso ficou muito distante, né, daquele público. Então, de alguma forma, isso também, estrategicamente, precisa ser muito bem pensado. Não é que um projeto para um público de classe mais baixa ele tem que ser ruim, ele tem que ser funcional. Sim. Ele pode ter bons materiais, Exato. e às vezes materiais mais caros do que os que as pessoas acham que é prêmio. Mas, por um aspecto funcional, ele precisa ser estratégico, né? Então, eu queria ouvir de vocês quais são as principais estratégias, por exemplo, para públicos diferentes, né? Por exemplo, de fato, o público que valoriza o luxo, existe algumas especificidades. Um público que é aquela, vamos dizer, a loja do povão, que todo mundo entra, aquele fluxo, aquela bagunça de gente. Existe também alguns detalhes, especificidades que precisa ser pensado, né? Porque, por exemplo, quando eu vou em algum shopping, eu percebo, como um profissional de marca, eu sempre faço as minhas análises, né? Sim. Então, A gente também. ontem foi A gente sofre, que a gente não olha mais roupa para comprar, a gente olha as lojas. um dono de uma marcenaria foi lá no escritório, né, pra gente desenvolver um projeto para eles. E aí ele chegou lá, cara, essa madeira aqui não tá legal. Então ele analisando com o olhar dele, né? Então, da mesma coisa que o designer sempre chega no restaurante, a primeira coisa que ele olha é o cardápio, né? Exatamente. Então a gente tem um olhar clínico para isso, né? Então eu sempre dialogo e tenho esse olhar clínico para as marcas, né? E eu percebo que realmente, talvez isso foi intencional ou não, mas isso gera um efeito. As marcas, por exemplo, quando a gente tem no nosso contexto aqui o Shopping Flamboyant, Sim. ele tem ali 3 pavimentos e o de cima é de marcas mais premium, né? Marcas mais elitizadas. Exato. E essas marcas, de alguma forma, ela diz para você, se você tiver grana, pode entrar. Se você não tiver grana, Só observe. só observe. Até porque Até mesmo o posicionamento dessa marca não vem apenas da característica da loja física. Sim. Mas a loja física, ela transmite também esse posicionamento de também fazer esse filtro do público que entra. Até porque tá lá em nessa loja. cima, né? Exatamente. Então, o estar lá em cima já é um obstáculo. Já é Porque um para a pessoa obstáculo. chegar, ela tem que subir um monte de coisa e talvez seja uma coisa que não compensa para ela. Não, Ficar subindo. esse obstáculo ele é estratégico, Ele é né? estratégico. Sim. E até essa questão da própria... Começando pela fachada, né? Novamente. Mas você não se sente convidado. É a questão do convite, né? A gente, assim... Poxa, eu acho a Dolce & Gabbana linda, aquela loja verde super cheia de Só mas que ela... convida, não. Eu não tenho coragem. É uma questão de coragem, assim... Pô, até Tipo, eu não vou nem pisar lá, não tem nem roupa para entrar nessa loja. porque a gente até fica com receio. E claro que isso não vai acontecer. Mas de você não ser bem atendido. De você não ser... porque isso a gente cria isso na nossa cabeça, né? Não é o meu ambiente. Sim. Então, eu não consigo nem interagir com isso. Não consigo nem... O que eu vou fazer lá dentro? O que eu vou pedir? Sendo que... E ali a vitrine já com os precinhos. Quanto tá essa bolsa? Não, tá R$7 mil. Barato, né? E tem, Adorei. e tem vitrine. Fingir costume, né, ali, né? Nossa, tem uma lá em casa desse jeito. A gente, Comprei lá em Campinas. E tem vitrine que não tem nem preço das coisas. É. E é proposital, né? Que é tipo assim,
você de fato não consegue comprar isso. É um público muito elitista. Mas isso é uma estratégia da arquitetura, de projeto, né? Até o tamanho da porta, Exato. Tudo. a redução de produtos dentro da vitrine, né? Nesse cenário. Quando a gente vai, por exemplo, iluminação. na Renner, na Riachuelo, é o povão, vem, a porta tá aberta. E roupa bagunçada, iluminação, e sempre. e menino vai. correndo, e mãe indo atrás de menino, é aquela coisa. Não, né? é tanto que a gente tem muita memória da criança entrar dentro da arara da roupa, aquela coisa assim, que isso de fato é do perfil da loja, né? E iluminação também é uma coisa muito engraçada, porque a luz estourada, uma loja muito iluminada, além de te deixar agitado, para que você... Assim, são vários fatores, né? Geralmente elas usam ali uma luz branca. Uma né? luz branca. Que, além de você ver mais produto, Sim. então você não tem o negócio do foco. Então, por exemplo, uma galeria ou uma loja que é mais high, né? A gente tem um produto que ele tem uma iluminação focada. Porque aquele produto é que você falou, uma bolsa de R$7.000. Para uma pessoa consumir esse valor dentro de uma loja, vamos dar um exemplo, uma loja mais popular, uma loja, né, de uma loja maior, cara, a pessoa tem que rodar aquilo ali e tem que pegar produto, então isso tem que estar muito visível, né? A iluminação, ela agita ou ela acalma, ela pode ser estratégica na questão do valor de produto, na valorização ou não desse produto. Os expositores também, todos eles também comunicam, né? A roupa abarrotada, uma do lado da outra, assim, que você dá um ódio mortal, que você tem que ficar espremendo uma na outra para você achar seu tamanho. Isso também é uma comunicação. Às vezes eu faço muito isso. Eu vou numa loja, eu quero aquela roupa, aí eu escondo ela dentro da loja. Quem nunca fez isso? Eu já fiz também, já fiz. Você, não, porque você fala, eu vou ali rapidinho em volta, vou pensar. Às vezes Vou você nunca pensar. volta. Mas eu não vou perder essa peça. Eu vou esconder ela aqui dentro da loja já e quando fiz eu isso voltar várias eu pego. vezes. Essa é uma estratégia. Se você não sabe essa estratégia, eu estou ensinando aqui uma estratégia de você segurar o seu item. Porque às vezes só tem aquele número, Garanta né? o seu número. Garanta o seu número, No espaço comercial. Só dá uma emboladinha assim, bota no cantinho. Esconde ele. Assim, uma coisa que eu sempre faço é... Minha esposa fala isso. Se você for comprar, compra agora. É a oportunidade que você tem. Porque pode acontecer que alguém ache isso e Não, e a leve, frustração? né? Poxa, aí você volta e você fala, cara, não é possível. Já aconteceu também, de eu esconder a pessoa achar. Pô, aí eu voltei e fiquei sem, fiquei chateada. Falei, tá, é porque não era pra ser. Você fala, não era pra ser, isso foi um sinal divino. Não era pra eu gastar com essa roupa. mas é isso, tudo comunica muito, né, Kleber? Tudo comunica. Por E exemplo, com o público-alvo, isso é... por exemplo, se a gente pensar na loja da Granado. Quando você entra na loja da Granado, qual a primeira coisa que você sente quando entra? Eu sinto cheiro. Porque a Granado é cheiro. É uma coisa alinhada com Sensorial. a marca. Na verdade, ela vem de longe, você já começa a sentir, você já fala cheiro. Granado. Cara, É a a Amy Granado. Martin também é uma marca A Amy incrível. Martin. Exato. O cheirinho É o dela. cheiro da Amy Martin. A gente É único. tem vários, E é único. vários clientes que falam assim, eu quero o cheiro da Amy Martin. A gente fala assim, olha, a gente pode tentar. Mas o seu cheiro da sua... Porque a gente entrega também um cheirinho para a pessoa, né? Uma essência. O cheiro também tem que ser alinhado. Quando você entra na loja da Nike, qual que é a primeira coisa que você nota? É tudo muito branco, né? É a iluminação branca. Por quê? A iluminação branca, ela causa foco. O foco, ele tá relacionado a esporte, que é o que ela vende. São roupas para esporte, para você conseguir fazer os seus esportes, né? Então, cada loja, ela tem que estar muito bem alinhada com aquilo que ela quer falar para o seu público, né? Tanto, às vezes, até deixar esse cliente mais tempo na loja, às vezes é uma estratégia, como também espantar ele rapidinho. Uma vez eu tive uma experiência num restaurante, foi eu e o Essa Regis. é clássica. Eu não lembro o nome, eu não vou lembrar o nome, também não vou nem dizer, né? Deus é mais. Mas a gente chegou para almoçar penumbra, aquela coisa bem romântica, né? Um restaurante, assim, super convidativo, mas a pessoa conversa até baixinho, assim, com você. E você chega da rua mega agitada, você chega até a acalmar, né? Pai. Eu lembro que a gente sentou... Interromper, vou contar uma história aqui. A gente foi no restaurante, né, comemorar o aniversário da minha mãe, né? E aí é um restaurante mais intimista, né? Aham.
Aí eu falei para os meus irmãos e minha esposa, pelo amor de Deus, vocês não vão cantar parabéns igual canta lá no Mossoró, não. Vocês vão cantar... Eu queria falar do Mossoró também, terminei. Vocês vão ser intimistas, pelo amor de Deus. Aqui não é lugar para isso. Por favor, me ajuda. Mantém os modos. Não passa vergonha de mim. Ah, não, Cleber, mas é desse jeito. A gente, você vê, é o incômodo que causa na gente. Sim. Cara, eu não vou rir alto, eu não vou fazer uma feiura, porque eu não estou num lugar diferente da gente no Mossoró. No Mossoró a gente grita e brinca, e o pessoal faz brincadeira. Então, foi muito isso. E aí eu lembro que a gente fez a refeição, chegou a entrada, aquele prato bem assim, desenhadinho, né? Você tem até vergonha de comer. Que você fica assim, será bonito. que eu tô comendo direitinho? Eu tô fazendo certo? A minha etiqueta está correta? Kleber, deu 1h, 1h30 desse almoço, a música tava insuportável. Assim, uma música clássica. Mas eles aumentaram ela num nível que eu não conseguia... Como a gente estava falando baixinho, Sim. né? Para se comportar corretamente dentro do espaço, eu não escutava a voz do Regis. E aí eu falava... E aquilo foi gerando um incômodo tão grande. Foi um jeito deles falarem assim, galera, vamos vazar, já deu a hora, vamos embora, nós temos que arrumar o lugar, vocês têm que voltar para o trabalho. Então, é uma comunicação que está muito ligada ao espaço físico, né? Que é a ativação desses sentidos que a Jenny está falando. Então, o cheiro, ele tem que estar... Por exemplo, você não vai num restaurante que está com cheiro de perfume. Um cheiro... A pessoa não passa perfume no restaurante. Aquilo causa incômodo. Porque o olfato está ligado no paladar. No paladar, totalmente. Direto, né? Então, a visão, o olfato, a audição, o tato, tudo isso faz parte dessa experiência do espaço físico, que é uma coisa que a gente bate o pé. Tudo tem que ser muito bem pensado. Né? Muito alinhado. Vou acrescentar em relação ao Mossoró. Gente, não é parceria paga, tá? Estou fazendo uma parceria totalmente de graça. Espero que eu ganhe pelo menos um almoço. Mas o Mossoró é um clássico pra gente tem coisas que o arquiteto ele tem a possibilidade de interferir e tem coisas que a gente tem que entender que é aquilo ali. A gente aceita que o Mossoró, ele tem um ar, assim, de boteco, que ele tem aqueles panfletos, aquela aquelas parede coisas, pintada. aquela aparência. Só que dá fila pro almoço. E a gente entende que é relacionado ao lugar também, né? E a memória então, do lugar, gente. Exato, porque... seres humanos, eles se conectam com memórias. Aquilo que o lugar ele consegue proporcionar a ele. É um princípio da neuroarquitetura, inclusive, né? A gente trabalha com memórias afetivas também. Então, quando a gente foi a primeira vez, a gente foi com o Kleber, inclusive, eu até puxei a Stephanie e falei assim, o que você acha desse lugar? Porque a gente começa a analisar, né? Tudo E a gente chegou à conclusão de que aquele lugar, ele não pode passar por um projeto que altera ele. Porque se passar, ele perde os clientes que ele tem. Porque ele é aquela essência, ele é aquilo que ele é. Ele né? jamais pode ser gourmetizado. Vai ser um crime. Vai ser um crime gourmetizado. Exato. Porque funciona. Porque funciona. Funciona muito bem. Então, no caso do Mossoró, pequenos ajustes, entendeu? Porque aquele espaço é incrível. Aquilo que eles precisam. Incrível. E assim, eu gosto muito de ir nesses lugares. Obviamente que tem dia que você quer ter uma experiência né, sensorial, você tem uma data especial que você quer comemorar. Eu vou em uma hamburgueria, por exemplo. A gente está falando de marcas aqui porque é as referências que a gente tem. Sim. Eu quero ir num Lifebox, que tem um projeto pensado, uma iluminação, existe uma característica intimista, tem um conforto ambiental do estofado, da mesa, um espaço instagramável para as pessoas estarem ali. Entendi que eu quero ir lá na 10, sentar no meio da rua, e a gente passando pedindo comida. Exato. E a gente passando na rua gritando, pessoa gritando Goiás, Vila. Né? Deus me livre de Vila. E aí é aquela coisa, é aquela urbanidade que faz o ambiente né, ser aquele ambiente. Né? Então, eu gosto muito dessas experiências sensoriais. Quando eu vou a São Paulo, tem o Bar do Estadão, que é maravilhoso. Não sei se vocês conhecem, mas quando vocês forem lá, pode ir, que é um dos melhores lugares de São Paulo. Legal. E o Estadão ele é um lugar extremamente democrático. Porque lá vai jogador de futebol, milionários, empresários, artistas, pessoas que têm pouco recurso. É um ambiente extremamente democrático. E é um lugar que ele tem o cheiro de São Paulo, tem a característica paulista, não é um ambiente muito grande, mas vive lotado.
ele desde quando abriu, ele nunca fechou. Porque Olha ele só. funciona 24 horas por dia, Olha só. tem o pernil, aquelas frutas penduradas, né? Então, tem todo os caracteres, não tem letreiro de LED, não tem uma fachada que foi colocada com materiais caros. É aquilo ali. Perfeito. Então, existe uma característica sensorial do ambiente que é aconchegante estar ali. Obviamente, também a comida faz toda a diferença ali, mas o espaço, ele comunica algo, ele tem uma brasilidade, ele tem uma característica, né? E hoje se fala muito dessa arquitetura mais próxima do povo, né? De entender essa dinâmica. Do respeitar também, né, aquela arquitetura, aquele lugar. A gente fala assim, a arquitetura ela tem que ser para aquele lugar. Você não pode olhar para aquele projeto e falar assim, eu consigo pegar esse projeto que está no coração de Campinas e colocar lá no Jardim Goiás. Ele precisa ser personalizado para aquele lugar, porque é como a gente falou, tem a influência do urbano, tem a influência do público que habita naquele lugar, que passa por aquilo ali. Então, o projeto ele tem que ser adaptado. Por exemplo, a gente fez a Patelha aqui, né? A gente estava brincando com o cliente. E aí, quando que a gente vai abrir no Chile e tal? Se abrir, de fato, a gente pega a essência do projeto que a gente utilizou e leva e adapta para o lugar. Sim. O projeto ele tem que ser adaptado. Assim como você falou, Kleber, ele pode afastar, ele pode atrair. Existem clientes que chegam na gente e falam assim, olha, meu espaço está muito simples, eu não consigo... Visualizar. Não, e às vezes até assim, a questão do ticket, do produto, o valor Não que ele consegue vende, aumentar, né? ele está muito amarrado ao espaço. Perfeito. A gente vivencia muito isso. Aí sim, mas aí a gente chega e fala, ó, vamos fazer tais ajustes, você vai mudar o ponto, vai continuar no mesmo lugar? É uma transição de marca? Está tendo alguma grande transformação além do espaço? Mudou o público? Mudou o público. Então, e o que é muito importante, que a gente falou lá no começo, tanto o empreendedor do zero, a pessoa que está começando do zero, quanto o que está fazendo essa transição, ele tem que estar com todos os meios de comunicação da marca dele muito alinhados. Porque, por exemplo, beleza, deixamos o espaço gourmetizado, um pedido do cliente, a gente entendeu que faria sentido, mas o Instagram não está. O Instagram não está comunicando isso. O Instagram está mostrando que ele continua na mesma linguagem anterior. Não vai chegar. O cliente que você almeja, ele não vai chegar. Então, tem que estar tudo redondinho, né? Perfeito. Para, de fato, as coisas darem certo. Às vezes, a pessoa coloca muita expectativa. Não, o projeto de arquitetura, as meninas elas vão resolver meu problema. Mas a gente chega com toda essa transparência. Precisamos de todos esses braços dentro da sua empresa para que, de fato, dê certo. Perfeito. Hoje, na Lima Muniz, a gente tem muitos clientes do contexto da advocacia, no mercado da saúde, engenharia, arquitetura, mas principalmente da moda. A gente já desenvolveu várias marcas, desde o contexto estratégico, pesquisa, name, identidade visual, e muitas dessas lojas também se tornaram espaços físicos, né? Então, a gente tem vários cases de marcas de sucesso que foram desenvolvidas, que cresceram, foram para shopping. E graças a uma estratégia de branding muito bem construída e o entendimento também do empresário de aplicar a estratégia de marca de uma maneira assertiva, né? A gente está em um polo de moda gigantesco, um dos mais importantes do Brasil. E dentro disso... a maioria dessas lojas de roupas, existe um contexto que é muito importante, que são as vitrines, né? Que é um ponto de atenção para atrair essas clientes ou esses clientes para dentro desse espaço. O que vocês consideram importante dentro de um projeto de fachada, que é o primeiro ponto de contato? Eu sempre, nas minhas aulas, quando a gente está desenvolvendo projetos de comunicação visual, eu digo que a fachada é o trailer. O que é um trailer? Ele te dá o resumo, basicamente, de tudo que você vai ver ali no filme, né? Nossa, perfeito. E a fachada, ela precisa ser esse contexto, né? Ela precisa dar indícios do que a pessoa vai encontrar ali dentro daquele espaço. Então, para esses empreendedores e essas empreendedoras, principalmente no contexto da moda, o que vocês consideram importante no contexto de fachada, no projeto de vitrine, para, de fato, chamar a atenção desses clientes? Para mim, iluminação é essencial. Você Eu ia pensou falar. também, né? Eu ia falar iluminação. A gente tem, acho que um dos maiores desafios do projeto, Kleber, que é competir com a luz do sol, literalmente. Porque, assim... Aquilo reflete no vidro. A gente entende... Bom, os recursos que a gente tem hoje, né?
Então, para fazer uma fachada, a gente tem materiais, que é Sim. aquilo que você falou, a título de letreiro, né? Dizendo a questão do letreiro. A gente tem inúmeros materiais, isso a gente não vai fugir muito, porque vai depender também do valor que pode ser investido para aplicar tal tipo de material. Mas a gente chega ali na parte a altura da visão, né? Que é o campo de visão do cliente que está passando ali pela região, pela rua. Cara, a iluminação. Se a loja estiver escura, não vai ver nada. A loja pode estar linda, 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 linda por dentro. Pode estar muito bem organizada, com fluxo ideal. Enfim, se ela estiver escura, a pessoa não vai ver. A não ser que seja um cliente que já conhece a marca e vai, né? Que seja um cliente fidelizado. Um novo cliente não vai ser conquistado. Então, a primeira coisa, a vitrine, ela tem que ter uma luz suficiente para que Aí, assim, estratégias que a gente usa. Se o sol bater, a gente tem que pôr uma proteção para poder, além de não estragar as roupas lá dentro, né? As peças. A pessoa tem que conseguir visualizar. Então, a iluminação, eu acho que é muito importante, né? Que muitas pessoas não pensam. Qual que é a influência que o comércio que está na frente vai ter na sua vitrine. Porque, assim, a gente já teve um caso de uma cliente que falou assim, meninas, eu quero mudar a fachada, porque o meu comércio da frente era uma coisa de internet. Eles têm uma fachada toda laranja, e quando eu vou... com LED. Quando eu vou gravar stories, só vê a fachada deles nas minhas portas de vidro, né? Que era uma clínica. Refletia, Refletindo. Olha só um problema, né? Exato. Eu preciso de uma solução. Entendeu? Então, a iluminação, ela ajudou. Como no caso dela era vitrine, a gente colocou um jateado na porta. Vitrine não, era uma clínica, a gente botou um jateado na porta, tudo certo. Mas quando é vitrine, a gente tem que levar isso em conta também. Qual que é a influência do comércio que está na sua frente, na sua vitrine? Porque pode ser uma fachada mega estruturada de vidro e tudo, mas, peraí, não faz sentido algum. Né? Na hora que você olha, você vê a fachada do vizinho. Aí você... Fazendo propaganda de graça. Que é aquela história, como ela está impactando o meio que ela está sendo inserida e como que o meio está impactando ela. Exato. Então, tem que estar... Não tem jeito, né? Mas eu acredito, Kleber, que a iluminação ela é um desafio muito grande. Uhum. Ela não é tão valorizada quanto ela deveria. Sim. Porque nem sempre ela resolve muitos problemas. Ela resolve muitos problemas. A gente fala que até, às vezes, uma tristeza. A iluminação, porque provador. Provador é um grande desafio, porque é o seguinte, a iluminação errada no provador, eu acho que vocês não sofrem tanto quanto a gente. Na venda, né? Os homens não sofrem tanto quanto as mulheres. Uma iluminação errada, a gente descobre celulite até no dedão do pé. E é um pavor, porque você vai, assim, para poder... Olha aí a dica, hein, empresário? Olha a dica. Isso é muito, muito importante. A gente, como consumidor, a gente observa isso. Eu lembro que quando tinha a Forever, lá no Flamboyant, eu lembro que, assim, estava aquela fase, jovens e tal, e todo mundo indo comprar e olhando, era uma novidade. Cara, entrava no provador. Não, Kleber. Eu lembro, toda vez que eu entrava no provador, eu falava, eu tenho que ir pra academia. Eu saía. Deixa eu te falar, e tem espelho que engorda? Tem espelho que engorda. É mesmo? Tem. Por isso que lá da academia lá é assim, né? Eu sempre olho, eu tô 3 meses que eu tô malhando aqui. Troca esse espelho. Vocês precisam contratar um arquiteto para colocar um espelho correto aqui. Olha aí, é uma estratégia que muitas academias usam. Às vezes é para isso mesmo. Porque se você se vê maior do que você realmente é, você vai botar isso na cabeça e falar assim, eu preciso ir para academia. Preocupe, você é maior do que tudo. Você é maior do que você pode imaginar. Olha, mas é estratégia. Mas é estratégia. Mas, assim, você vê como afeta academia, a gente. Não, fica a dica para sua academia. Fica a dica. Vocês trocam esse espelho, viu? Provador. Tanto essa questão do efeito que o espelho dá. A iluminação, Kleber. A iluminação. Você entra no provador, tem um ponto focal, um ponto de luz superior. Ele gera sombra, assim, ó. Ele dá uma olheira. Porque, assim... Você se acha péssimo. Às vezes você achou uma roupa muito bonita na vitrine. Tem iluminação, ok. Pegou a roupa, foi pro provador. Entrou no provador, achou a roupa feia. O caimento ficou horrível no corpo, não sei o quê. Porque o provador não está alinhado com o restante da loja, da vitrine, entendeu? Muitos esquecem desses detalhes, né? Isso impacta diretamente. Cara, a gente vê... Juro por Deus, a gente vê defeito onde não tem. Você se acha completamente... E não falando questão estética. Até a cor, ela altera. A iluminação altera a cor das coisas. Você fica com uma aparência tão de cansada e de depressiva. E de que você tá, assim...
que você não está no momento legal para fazer aquela compra. Aí você fala... Não vou comprar. Não vou. Não vou ali fazer qualquer outra coisa. Eu preciso, né? Às vezes, de fato, você está num dia muito ruim da sua vida, você está num processo de estresse, enfim, que isso é muito normal. Você vai ali para desestressar. A mulher, ela gosta, ela vai comprar roupa para desestressar. Aí ela entra no provador. Chega lá e estressa ela. Caramba. Aí ela sai de lá pior do que ela entrou. E nunca mais ela volta nessa loja. Exato. Então, isso acontece muito, né? Isso tem um muito impacto, mesmo. né, gigantesco. Hoje se fala muito de ter muitos canais de comunicação, de se posicionar como marca, como negócio. E eu acredito que o arquiteto comercial e vocês como escritório também precisam se posicionar como marca para esses clientes, né? E hoje, pensando comercialmente, como que os clientes chegam até você? São clientes mais de indicação, de recomendação? Vocês fazem algum tipo de estratégia de prospecção para impactar nas vendas? Hoje, quem de vocês duas está mais ligada na parte comercial? Como que vocês dividem isso aí? Quem é a mais marqueteira? As duas, né? Engraçado, assim, a gente tinha até feito essa divisão no início do escritório. Eu, porque eu sou mais falante. A Jenny falou, você é mais falante? Acho que você fica com essa parte. Eu falei, não, eu curto pra caramba. Mas a Jenny, ela tá muito no off. Ela tem feito essa comunicação muito no off, esse contato com os clientes, e eu fico mais no online. Acabou que, assim, fez essa divisão por praticidade, né? Eu, por vivenciar mais as redes sociais, e até curti muito isso. Mas hoje, a maioria dos clientes, eles vêm pelo Google. Eles vêm muito pelo Google. Inicialmente, era muita indicação, o que é um forte da arquitetura, né? Construção civil. O cliente que ele vem por indicação, ele vem com muito mais autoridade. Mais validado, né? Muito mais. Você fala assim, pô, não, o cara te indicou, então ele pôs o nome dele no meio. Mas, para nós, hoje... E é uma realidade que a gente tem vivenciado da procura pelo nicho, pelo trabalho especializado. Então, não tem nem gente para indicar. Pelo domínio, né? Pelo domínio. Então, eles falam assim, olha, procurei vocês na internet, achei arquitetura comercial, a Case, e a gente até chega a falar com outros profissionais que é da área residencial, mas até a conversa é diferente. Então, a gente tem recebido... Né? A tratativa. A gente tem recebido muito pelo Google. Instagram e TikTok vem pouco, mas vem. Né? A gente até peca, a gente precisava estar mais ativa, é uma coisa que não tem jeito. Hoje a gente precisa estar muito... E o TikTok virou um sistema de busca, né? Virou, não tem jeito. E para uma geração nova, né? Que são os nossos clientes atuais e futuros. Tanto o TikTok tá aí a gente teve uma cliente que ela veio para o TikTok. Ela buscou a gente porque os pais dela têm um restaurante que precisava passar por uma revitalização. E aí, mas quem ficou a cargo de buscar a gente foi ela, que é de uma geração mais nova. Aí ela achou e indicou a gente para os pais, a gente fechou o serviço. Então, a ferramenta foi o TikTok. A ferramenta foi o TikTok. Então, é algo que a gente até vai dar mais valor, porque a gente ficou muito preso no Instagram, né? Mas, poxa, tem esses outros braços aí que ajudam demais. Então, hoje tem sido isso. Eu sempre digo que, no contexto das vendas, a gente precisa trabalhar com multicanalidade. Ou seja, eu tenho vários suportes de mídias que vai, inicialmente, fazer a minha marca ser conhecida e reconhecida. O posicionamento te traz o direcionamento, o público que você quer atingir. Isso também se torna um canal de conexão e também, consequentemente, de trazer leads mais qualificados, obviamente também, consequentemente, mais vendas, né? Exato. Então, toda empresa precisa ter um departamento de vendas, seja uma empresa de arquitetura, de engenharia, um escritório de advocacia. Precisa ter um sistema de vendas, principalmente para entender quem é o seu público ideal, qual é a proposta de valor que você oferece, de como isso, de fato, vai gerar valor. Perfeito. Meninos, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Que pena. E antes de finalizar, poderia ficar mais coisas, né? Tem várias. A gente pode fazer a parte 2, né? Eu topo. Olha, eu topo também. Topamos. Arquitetura comerciais, mitos e verdades. Olha Já, só marcar o dia, a gente vem. E aí tem vários assuntos aí para comentar. Ótimo. Mas nós temos aqui o nosso momento papo reto, que é aquele momento que vocês falam verdades que precisam ser ditas, né? E é o momento de vocês trazerem que papo reto é esse que vocês querem trazer, seja de mercado, seja de profissão, seja de vida. Bom, eu acho que, falando da arquitetura, né, voltando até o que a gente falou no comecinho sobre a democratização,
A arquitetura não é luxo, não é para gente rica, ela atende esse público, mas a arquitetura, ela é investimento, né? Isso é uma frase que a gente sempre carrega e sempre fala para os nossos clientes, porque Isso já desarma também o cliente, né? Legal. fala assim, olha, é um investimento. Tenta visualizar quando você estiver buscando um profissional que ele é ali como um profissional do marketing, como um profissional, como um designer. O arquiteto, ele é um investimento para o seu negócio. E é o investimento mais barato do seu negócio. E é o mais barato. Não queria falar nada. Mas já que é o momento... É um momento. Desabafar. A gente faz questão de... Até na parte do orçamento, né? A gente... vamos ser realistas. A gente não está aqui colocando um preço absurdo. A gente adapta, a gente não tem preço tabelado. Os nossos orçamentos, eles são adaptados dentro da realidade. Assim como o setor, como o público dele também vai ser filtrado por isso, os nossos clientes também a gente filtra, porque a nossa intenção é, de fato, ajudar e que o nosso trabalho seja um potencializador do negócio dele, né, da empresa. Mas é isso, a arquitetura é investimento. Perfeito. E onde as pessoas podem encontrar vocês? No LinkedIn, TikTok, Instagram? Olha, nosso Instagram, acase.arquitetura. O Instagram é muito legal porque a gente acaba divulgando um portfólio também. Então, lá tem alguns trabalhos que a gente já vem desenvolvendo em todos esses anos como arquitetas, né? Tem nosso dia a dia também, que a gente posta. Tem nossa rotina. Stories. A gente gosta de mostrar os perrengues. O povo acha que a arquitetura é chique demais e a gente só mostra lá as dificuldades. Quem vê close não vê o corre, né? Esses dias a gente estava costurando os tecidos lá no cliente, meia-noite, assim. Saímos de lá 2 horas da Todo manhã, mundo viu meu pé. Tudo. O povo falando, vocês são loucas, o que vocês estão fazendo na hora dessa na rua? É perigoso. Eu falei, gente, essa é a vida que a gente Essa é a vida escolheu. real, né? Essa é a vida que a gente escolheu. Mas a gente... Feliz no simples. Feliz no simples, exato. Mas a gente assim, tem sido muito feliz, né, Jenny? Literalmente, com o trabalho que a gente tem feito. O processo que a gente tem desenvolvido no escritório está dando muito certo, né? A gente tem... assim, o reflexo disso lá na frente. O feedback que os clientes dão dos projetos desenvolvidos, do retorno financeiro, Sim. que, no fim das contas, é essa a ideia, né? Então, o cara, ele No tem... final de tudo, o cliente quer dinheiro no bolso, né? Exato. Isso é fato. E a gente quer que Não ele é tenha dinheiro. só um lugar bonito, mas que realmente venda e traz resultado. E a gente fala assim, que dê certo, que você abra uma outra loja, que você chama a gente de novo e que vira uma franquia. A gente até brinca muito assim, essa ideia, esse projeto vai virar Franqueável. uma franquia. Franqueável. E é isso, né, Jenny? Eu acredito que são esses pontos que a gente quis trazer a respeito do nosso trabalho. E, claro, que a gente sempre esteja juntos para que, de fato, esse projeto seja muito assertivo. Perfeito. Branding e arquitetura tem que estar alinhados. Best friends forever. É verdade. Meninas, quero agradecer a presença de vocês por estarem aqui, por trazer esses insights valiosos, que eu tenho certeza que quem está nos ouvindo vai trazer esses aprendizados e, com certeza, entender que contratar um arquiteto é super importante. É perceptível quando o ambiente foi pensado, planejado estrategicamente. E eu acho muito bonito o trabalho de vocês, porque realmente não tem a ver apenas com a estética, mas também com a função. E pensando principalmente no contexto de arquitetura comercial, o quanto isso ajuda os empresários a crescerem. Na lucratividade, no aumento das vendas, aumento de cliente, na produtividade, porque tem a ver também. E a gente está num momento de virada de chave, principalmente, Kleber, porque o comportamento de compra dos consumidores mudou muito, principalmente depois da pandemia. Então, muita gente, a gente ouvia muito assim, não vai ter mais loja, agora é tudo e-commerce, é tudo online. Cara, não, muito pelo contrário. E voltou mais forte. Arrebentando. As pessoas não aguentavam mais ficar em casa, né? Não, gente, ninguém dá conta. A gente precisa socializar e viver experiência. Então, hoje as pessoas estão buscando muito novas experiências, serem impactadas, porque a gente está cansada da mesmice. E eu acho que no campo de vendas, isso é a mesma coisa. Né? Eu acho que vem também a influência das redes sociais. Sim. As redes sociais, elas estão lapidando muito os consumidores de forma que eles querem experiência. Então, nós até falamos assim, nós somos fábricas de experiência. A gente torna o seu negócio
uma coisa memorável. Perfeito. Então, quando a gente traz o uso sensorial das coisas dentro do seu ambiente, é o seguinte, é para impactar seu cliente, para da próxima vez que ele sentir um cheiro parecido com o da sua loja, ele lembrar da sua loja. Que a sua loja, que o seu comércio, ele seja E ele lembrado. vai fazer uma associação direta, né? Isso. Tá muito Exato. ligado à E aí ele neurociência. lembra a Ele marca. lembra. E lembra a marca. Faz Exato. as sinapses e as conexões. Perfeito. Porque você gera uma percepção de valor, gera o reconhecimento, ela visualiza o símbolo, tem a característica sensorial, tem o visual, tem o tátil, tem o paladar. Então, a marca pode construir todos esses, como o Joey fala, né, esses biosensores da marca, Biosensores, para realmente criar essas conexões. É É isso. Exatamente. Chegamos ao fim de mais um episódio do Brand Mais Vendas Cast. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, porque marcas fortes vendem mais.